Olá a todos! Hoje vamos falar sobre os genéricos do Java. Os genéricos podem parecer super confusos e complicados se você os vê pela primeira vez, com todos esses T, K, V, colchetes angulares, pontos de interrogação. Mas eu vou tentar para que ao final deste vídeo isso não te assuste mais. É bem provável que você já os tenha utilizado, apenas não sabia que eram eles. Portanto, vamos analisar os genéricos, para que servem, por que são úteis e como usá-los em seu programa. Vamos lá, eu mencionei que provavelmente você já usou genéricos, então vamos dar uma olhada neles e você verá que não há nada de complicado nisso. A notação é familiar, tenho certeza que sim. Então, essa é uma das interpretações dos genéricos. Oh my God! No caso, a interface list pode usar tanto strings quanto números. Isso se deve aos genéricos, e não a generalizações. Genéricos são ferramentas especiais da linguagem Java para implementar programação genérica, uma abordagem especial para descrever dados e algoritmos, permitindo trabalhar com diferentes tipos de dados sem alterar suas descrições. Há um bom artigo no site da Oracle, o link está na descrição. Para entender melhor o que os genéricos fazem e para que servem, é útil saber com quais problemas os desenvolvedores de Java se deparavam antes de sua introdução. Sim, eles apareceram, se não me engano, na versão S5. Suponha que eu queira criar uma classe que armazene uma string que eu lhe fornecer, e, em seguida, imprima no console quando eu quiser. Vamos chamar a classe de printer. Ela terá um campo para armazenar uma string. Vamos usar world. Ótimo. Vamos criar um construtor usando a palavra-chave this. Lembro que ela é necessária para que cada instância da classe tenha seu próprio valor de word. Literalmente, esse parâmetro pertence a esta instância específica da classe. Então vamos criar um método que irá exibir nossa string. Agora, em nosso método principal, no menu, precisamos criar uma instância da classe. Suponha que tenhamos um impressor de strings. E, imediatamente, usando o construtor, adicionamos uma string. Ótimo, tudo funcionará. Podemos chamar em nosso string builder nosso método print que criamos anteriormente. Claro, tudo está bem. Mas imprimimos não apenas strings, mas também números. Podem ser int, double ou long, basicamente, também objetos inteiros. Claro, sempre há a opção de criar várias classes, mas elas terão diferenças mínimas e uma quantidade enorme de código duplicado. Vamos apenas dar uma olhada nisso. Eu os criei com antecedência. Como você pode ver, as diferenças são mínimas. É aqui que os genéricos entram em cena. Os genéricos nos permitem criar uma única classe que será flexível e poderá trabalhar com vários tipos de dados. Vamos voltar à nossa classe printer e torná-la genérica. Se você quiser usar genéricos em uma classe, como neste exemplo, logo após o nome da classe, mas antes das chaves, você precisa definir o chamado parâmetro de tipo. Você coloca esse parâmetro entre os sinais de menor e maior. Vamos chamá-lo de t. Em Java, esse parâmetro é geralmente chamado de t, k, v, mas tecnicamente você pode nomeá-lo como quiser. Bem, não exatamente como quiser, exceto por um ponto de interrogação, mas falaremos sobre isso mais tarde. Eu vou usar t, que pode ser uma abreviação de tipo. Esse T representa qualquer tipo que será armazenado e exibido por esse impressor. Assim, em vez de ter um campo do tipo string, agora ele será T. Outra correção no construtor. E tudo está pronto, mas como vamos usar essa classe? Vamos voltar à nossa classe principal e vemos um aviso. O computador quer saber qual tipo de dado queremos usar. E neste exemplo, queremos usar uma string. Nós indicamos isso entre colchetes angulares após o printer. E também indicamos os colchetes angulares à direita. Em versões mais antigas do Java, era necessário especificar o tipo, também nesses colchetes, mas isso foi simplificado. Este parâmetro string, que especificamos entre os sinais de menor e maior, será usado em vez do t fornecido. Também podemos incluir vários parâmetros t, vírgula, k. Esta é uma anotação correta. Também é possível especificar arrays. Esta também é uma anotação correta. Vamos fazer com que nossa classe printer aceite dois parâmetros. Para isso, precisamos apenas corrigir um pouco o código. Agora, nossa classe printer pode trabalhar com dois tipos quaisquer. Quanto mais precisar, mais irá processar. Vamos verificar. Agora ela aceita, por exemplo, string e integer. Ótimo. Vamos exibir o console agora mesmo. Funciona com qualquer tipo. Aqui pode haver qualquer coisa. Integer, double, long.
tudo o que você mesmo imaginar, mas o mais legal é que agora você pode eliminar classes desnecessárias. Lembra que anteriormente criamos Printer for Double e Printer for Integer? Agora eles simplesmente não são mais necessários. Temos apenas uma classe, o Printer, que pode aceitar qualquer tipo de dado, números com ponto e inteiros, strings, objetos. Claro, ao trabalhar com genéricos, existem algumas particularidades. Os genéricos não funcionam com tipos de dados primitivos, como int, com letra minúscula. É necessário usar as classes correspondentes, as classes wrapper, e tudo funcionará. Vale ressaltar também que durante o tempo de execução, t é substituído por um tipo específico de objeto, e no próprio código, você não pode fazer nada com ele. Por exemplo, não será possível usar registros desse tipo. Ótimo, agora vamos voltar ao nosso primeiro exemplo, com ArrayList e criar um ArrayList. Mas este não será um ArrayList de strings, pois eu criei previamente a classe Team. Ela possui apenas dois campos, stringName e coreInteger, um construtor comum e o método toString sobrescrito. Você sabe que, ao imprimir objetos na console, ele não mostrará o que há dentro. Portanto, não se esqueça de sobrescrever. Nosso ArrayList será composto por equipes. Vamos adicionar algumas equipes. Suponha que temos também a classe People, uma classe comum, mas se tentarmos adicioná-la, como mencionamos anteriormente que estamos trabalhando apenas com Team, estaremos tentando inserir People. E aqui você pode se perguntar, por que não simplesmente criar um array de objetos, já que Object é o pai comum de todos os objetos, sem usar genéricos e adicionar qualquer coisa lá? Na verdade, você pode fazer isso e tudo funcionará. Ótimo, agora ele aceita normalmente tanto comandos quanto pessoas. Mas agora, nossa lista não é segura do ponto de vista dos tipos de dados, e isso pode causar uma série de problemas no código mais adiante. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Agora nossa lista contém tanto equipes quanto pessoas, mas na verdade, ela contém não equipes e pessoas, mas tudo na forma de objetos. Vamos adicionar algum método à nossa equipe. Mas esse método existe apenas para Team. Voltando, vamos pegar o primeiro elemento. A ideia é que agora devemos conseguir chamar nosso getNameAndScore, mas não, ele não estará aqui, porque em nosso array não há objetos Team e People. Ele consiste em Object e... Object não possui esse método getNameAndScore. Como resultado, ao usar list, você perde as vantagens dos genéricos, pois não define um tipo específico de elemento. Isso pode levar a um aumento de erros em tempo de execução e a um código mais complexo. Também podemos restringir os tipos de genéricos. Por exemplo, temos a classe Team, que foi criada anteriormente. E suponha que haja também uma equipe de adultos e adolescentes. Ambos estendem a classe Team, e queremos que nossa classe Printer funcione apenas com as subclasses da classe Team. Fazemos algumas alterações. Vamos para a classe principal. Agora vamos criar nossa impressora. Da mesma forma, podemos criar também para o adolescente. Verificamos. Ambos funcionam, graças ao fato de que na classe Printer indicamos Extends Team, e em cada uma das classes está indicado que elas estendem de Team. Ou aqui está outro bom exemplo. Você sabe que o pai comum de todos os números é o number. Então, se especificarmos tExtendNumber, claro, com letra maiúscula, agora você pode usar o impressor para qualquer tipo de valor numérico. Além disso, tudo funciona perfeitamente. Nas restrições, também é possível especificar interfaces, mas se você estiver usando herança tanto de classes quanto de interfaces, deve primeiro escrever a classe e, em seguida, indicar a interface através do amplo, caso contrário, simplesmente não funcionará. Vamos criar, por exemplo, uma interface vazia. Agora, em nossa impressora, ela se estende de number, e através da interface, tudo funcionará. Provavelmente, na documentação ou no código, você encontrou uma anotação como esta. Este é um wildcard. Qual é a sua particularidade e diferença em relação ao T comum? A notação do tipo T extends class é utilizada quando você define um tipo genérico, ou seja, um tipo parametrizado em uma classe ou método. Ela diz que T é um determinado tipo que deve ser ou uma classe ou uma de suas subclasses. A declaração wildcard extends class é utilizada quando você deseja trabalhar com objetos de qualquer tipo que herdam de uma classe, mas você não se importa qual tipo específico será. Você não define um tipo específico. Você diz que pode ser qualquer tipo que herde da classe. Teoria é legal, mas, para ser honesto, não é muito clara. Vamos dar uma olhada no código. Vamos criar a classe AnyNumbers. Eu a criei de antemão. Vamos dar uma olhada nela por enquanto. A classe AnyNumbers que estende de number.
Ela possui o primeiro e o segundo. 2 campos. Ele tem um construtor e tem algum método. Vamos chamá-lo como sempre de print. Ele aceita um objeto e o exibe na tela. Ótimo. Vamos tentar usar em nosso método principal. Vamos criar 2 objetos. Teremos NNumber baseado em integer e NNumber double. Lembre-se, criamos um método que exibe o conteúdo no console. Vamos tentar usá-lo. E estamos passando o nosso segundo, mas ocorre um erro, porque ele espera um integer e recebe um double. Apesar de termos indicado que nosso NNumber deve funcionar com todas as subclasses de number, é exatamente aí que está o truque de T. Ao trabalhar com T, uma vez foi registrado que isso seria integer, e ao chamar no nosso primeiro objeto do tipo integer, quando passamos um double, ocorre uma incompatibilidade de tipos, e é aqui que o wildcard nos ajuda. Uma única alteração e tudo funcionará. Mas por quê? Vale a pena trocar esse T por um sinal de interrogação. Tudo funciona. Se lembrarmos da teoria, T é definido uma vez e memoriza esse valor. Ao chamarmos no primeiro objeto que usou integer, estamos dizendo imediatamente que a partir de agora usaremos apenas integer. Por outro lado, o wildcard é mais flexível, mas apenas dentro dos limites definidos da classe, e pode se adaptar facilmente em tempo real. Assim, a principal vantagem do uso de genéricos é que eles permitem escrever um código flexível que pode ser utilizado para diferentes tipos de dados. Mantendo a segurança de tipos, existem muitas possibilidades relacionadas aos genéricos, como a criação de métodos, interfaces, classes, restrições de tipos, etc. Espero que este vídeo tenha lhe dado uma base para entender os aspectos básicos dos genéricos e ajudado a compreender o que são, por que são úteis e como começar a usá-los. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar um comentário. E assim, obrigado por assistir.